Olá, boa tarde. Sou a professora estagiária Tamara Cristina Brito dos Reis, do curso de Pedagogia da Faculdade Sucesso. Nossa professora orientadora é a especialista Alana Dinaé. O nosso plano de aula está voltado para a educação infantil. O público-alvo são crianças de 5 anos. A área do conhecimento é matemática e a escola escolhida foi a Escola Municipal de Educação Infantil Fundamental, professora Almerinda Alves, no município de Magalhães Barata. O conteúdo desta aula é números de 0 a 5. O objetivo é ler, comparar e ordenar números, aprender os números e suas respectivas quantidades. Este objetivo ele está enquadrado lá na BNCC, da Educação Infantil, EI03, ET07, que fala de relacionar os números às suas respectivas quantidades, identificando esses números antes e depois em uma sequência. Também lá dentro da BNCC, ainda falando dessa habilidade, nós temos a EI02, ET08, que é registrar o número de crianças presentes e ausentes dentro de uma sala de aula e a quantidade de objetos da mesma natureza, como boneca, bolas, livros, os cadernos, as carteiras, as cadeiras, tudo dentro ali daquela sala de aula, fazendo a criança compreender, entender que os números estão no cotidiano nosso, eles fazem parte do nosso dia a dia, levando essa criança a compreender que tudo que nós vamos fazer, nós necessitamos da matemática e que essa disciplina, ela não é difícil de aprender, principalmente quando o professor, ele inova suas metodologias. Ele faz com que aquela criança aprenda de uma forma bem divertida, bem descontraída, que ela não se sinta pressionada e nem tampouco repetidora daquela prática, que a criança realmente compreenda e entenda aquele conteúdo que o professor está passando para ela. O nosso desenvolvimento ele se dá da seguinte forma. Primeiro nós vamos apresentar esses números de 0 a 5 para essas crianças na sala de aula e trabalhar a relação desse número com a quantidade de materiais que estão ali em volta, usando principalmente o concreto, aquilo que é palpável, para a criança poder compreender e entender de uma forma bem mais divertida. Usar os números em materiais pedagógicos para que essa criança possa levar a um nível maior o seu conhecimento. Como recurso, nós temos as atividades xerografadas, lápis de cor, cola, EVA, tampas de garrafa PET, papel, tesoura e os alunos, é claro, porque eles também vão fazer parte da administração desse conteúdo. Eles serão agentes dentro dessa administração desse conteúdo, eles farão parte, eles não ficarão isolados. Porque quando o professor inova a sua metodologia, quando ele leva algo diferente para a sala de aula, as crianças elas ficam ali apreensivas, querendo saber o que é, querendo saber o que foi que a professora levou de novo. E principalmente na educação infantil, onde a criança aprende brincando, o professor ele tem que inovar as suas metodologias. E nós sabemos que muitos alunos eles têm dificuldades em aprender a matemática justamente por isso. Porque se torna repetitivo todo o tempo aquilo que o professor leva para a sala de aula. E na educação infantil, onde a criança tem uma facilidade muito maior de adquirir o conhecimento, o professor ele deve aproveitar essa fase utilizando materiais concretos, utilizando coisas palpáveis. Bem, para o primeiro passo, nós vamos receber essa turma, esses alunos, vamos acolhê-los em sala de aula. Para o segundo passo, nós faremos uma roda de conversa, vamos explicar os números de uma forma bem divertida, como ele surgiu, para que ele serve, como ele está presente em nosso dia a dia, fazendo a criança se sentir atraída por aquele conteúdo. O terceiro passo, nós vamos apresentar esses números de 0 a 5
e suas respectivas quantidades, utilizando os próprios alunos como exemplo, dizendo que ali dentro da sala de aula tem uma certa quantidade de alunos e que também nós podemos formar uma certa quantidade de materiais referentes àquela quantidade. Por exemplo, ao número 5, eu vou pegar 5 cadernos e dizer e apresentar para aquela criança que o número 5 tem 5 quantidades ali do outro lado, representando ele, tem 5 objetos representando ele, transformando em sua quantidade. No quarto passo, nós vamos utilizar o material concreto de números de 0 a 5, pedindo para que essas crianças levem esses números até suas respectivas quantidades. Aonde tiver o número 1, vai levar um objeto. Aonde tiver o número 2, vai levar 2 objetos. Aonde tiver o número 3, 3 objetos e assim por diante. E assim a criança ela vai compreendendo e ela vai entendendo a matemática de uma forma bem mais divertida. Não vai se tornar algo cansativo nem chato da criança aprender, porque nós sabemos que na educação infantil é muito complicado você manter a criança ali atenta naquilo que você está falando, porque são crianças pequenas. Então o professor ele tem que ser inovador de suas metodologias. No quinto passo, nós vamos usar atividades xerografadas. Como? Nós vamos usar atividades pontilhados números, para que essa criança também venha desenvolver a sua coordenação motora, ou seja, ela vai com o lápis cobrindo os números de 0 a 5, todos pontilhados, e assim essa criança ela vai desenvolver também a sua coordenação motora e a caligrafia. Para o sexto passo, nós temos atividades de contar. Ou seja, nós vamos mostrar para aquelas crianças que contando você vai descobrir quantos números tem e também qual a quantidade representada daquele número. No sétimo passo, nós temos atividade de recorte e cole. O que acontece? O aluno ele vai fazer de uma forma bem divertida, ele vai recortar aquela quantidade e vai colar no seu respectivo número, certo? Então a criança ela vai aprender de uma forma bem divertida e bem agradável. Para a avaliação, a mesma será feita de forma contínua, através da participação e execução das atividades desse aluno. Porque quando a criança ela tem o professor que inova, que está ali todo o tempo trazendo coisas novas, a criança ela consegue desenvolver a sua capacidade de compreender em relação àquele conteúdo com maior facilidade. Então, eu agradeço, muito obrigada, espero que todos tenham gostado da aula.